29º domingo do tempo comum, ano B, Capela da PUC de São Paulo. O Filho do Homem veio para dar sua vida como resgate para muitos. Evangelho segundo Marcos. Também hoje o Evangelho nos coloca no caminho com Cristo. Junto a Jesus, caminhamos rumo a Jerusalém. O Mestre já concluiu a pregação às multidões e, de alguma forma, se dedica somente aos discípulos. Infelizmente, Jesus reconhece mais uma vez com amargura que eles continuam a não entender que há uma forma de pensar que os impede de ver verdadeiramente quem é Jesus, porque ele veio e porque o Pai o enviou. Passamos agora para o terceiro anúncio da paixão. Cristo, pela terceira vez, declara sua identidade de dom do Pai e reforça que o Pai o entregou. Jesus não é um herói, nem algum tipo de vítima sacrificial. Não, Cristo é o dom do Pai para a humanidade, porque o Pai nos considera dignos e nos confia seu único Filho. O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho. Deus vive segundo a comunhão no amor, em contínua oferta de si, em forma de dom. Jesus está dizendo, através de todo o testemunho do Evangelho de Marcos, que o homem, segundo Deus, é como ele. Quem me recebe, acolhe aquele que me enviou. Os apóstolos, embora próximos, ainda vivem apenas a vida segundo a natureza. Lhes falta compreender que para viver verdadeiramente é preciso ter a vida em Deus. Teologicamente, aqui está a encruzilhada. Aqueles que pensam de acordo com a natureza, isto é, de acordo com a natureza humana, ferida pelo pecado original, querem se sustentar por seus próprios méritos. E aqueles que pensam de acordo com Deus, porque vivem em Deus, vivem a vida como dom. É uma encruzilhada que encontramos muitas vezes no Evangelho. Essa mentalidade baseada na autoprovidência é a verdadeira consequência cultural e antropológica do pecado. Portanto, não é surpreendente que Tiago e João tenham pedido a Jesus que fosse um à direita e o outro à esquerda. Na verdade, eles nem mesmo sabem o que estão pedindo. É evidente que se soubessem que seu trono é a cruz e que haverá um crucificado à direita e outro à esquerda, os filhos de Zebedeu jamais pediriam para se sentar ao seu lado. Mas a tentação insinuada pela serpente, o se tornar algo diferente do que você já é algo mais do que você já recebeu como dom, permanece atual sempre, a tentação do poder. Cristo toma uma posição muito clara a respeito do poder e, portanto, diz explicitamente: entre vós, porém, não é assim. Em nenhum outro lugar está escrito com tanta clareza. Essa é a mentalidade do mundo. Aí raciocinamos de acordo com o domínio e o exercício do poder. Jesus veio para servir e dar a sua vida. É inútil repetir quantos mal-entendidos a história denuncia, quantos palácios manifestam exatamente o contrário. Esta palavra questiona e ilumina qual a vida que se vive e de acordo com que vida se pensa. Se aquela mentalidade do eu individual, que quer estender a sua individualidade ao próximo, fazendo-o sofrer, ou a da vida nova, que não tem medo de ser dom. É a vida que segue o rio silencioso, que é a vida do Filho em nós, aquela que nos convida a deixar-se conduzir como dom, a entregar-se porque o Pai é fiel. Então, no âmbito do terceiro anúncio da paixão, chegando em Jerusalém, para realizar a obra de Deus, para culminar a obra de Deus, nós vemos pelas leituras desse domingo a dificuldade dos apóstolos em aceitarem profundamente a proposta de Jesus, que se entregou totalmente a nós, se deu totalmente a nós para que nós pudéssemos ser salvos, ser livres, ser libertados do pecado original. Então Jesus se defronta
com essa situação que os apóstolos não conseguem facilmente resolver, como nenhum de nós consegue fazê-lo. E aqui está, então, a nossa caminhada nesse mundo, não desistindo de amar e de cada dia crescer um pouco mais nessa disponibilidade de entrega da própria vida, de ser dom de Deus. E é o único caminho para vencermos realmente a tentação, que na verdade ela se manifesta muito forte pela esfera do poder. E nós vivemos nessa luta renhida até o último dia, com confiança na graça de Deus. É nossa única confiança, é a graça de Deus que nos é dada em todos os sacramentos, em todos os momentos em que nos unimos a Deus para vencer esse pecado que das origens do mundo até o fim do mundo vai tentar nos arrastar para longe de Deus e, ao fazer isso, nos divide em relação ao próximo. Vamos então mergulhar na mensagem desse domingo e mais uma vez oferecermos a Deus para sermos transformados pela sua graça e pelo seu poder. Muito obrigado, tenham todos um bom final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.